Deus existe? Bom, essa é uma pergunta importante porque depois da teoria do marxismo, da teoria do socialismo, da teoria do comunismo, a estratégia desses caras é desconstruir a sua crença para fazer com que a sua crença pareça tão somente o fruto da imaginação, sem qualquer lógica, sem qualquer raciocínio por trás. Quando na realidade, quem não tem nenhum raciocínio por trás é o ateu. Na melhor situação, você fica com o agnosticismo, ou seja, o não saber, o estado da dúvida. Mas o ateísmo é uma burrice já implícita nele mesmo, tá? Então eu postei aqui um vídeo já a respeito do argumento cosmológico, né? E hoje eu vou falar a respeito do argumento ontológico, que é um argumento desenvolvido pelo Alvin Plantinga e que é um argumento irrefutável, que parte da seguinte lógica de que Deus é um ser necessário. Em qualquer possibilidade, em qualquer cenário, em qualquer mundo, Deus se torna um ser necessário, né? Então, ele é diferente de um ser contingente, tá? Então, por exemplo, eu posso imaginar um unicórnio, ou eu posso imaginar um elefante voador. Não quer dizer necessariamente que este ser exista, porque ele é contingente, né? Ele não é necessário para que tudo ao redor dele exista. Mas Deus é diferente. Todo raciocínio lógico que você constrói te leva ao Logos, te leva a Deus. Portanto, não são é a abundância de provas que nos leva a Deus, e não o contrário, não é a falta de provas, entende? Então, o que acontece? Você tem um universo perfeitamente afinado, perfeitamente construído, onde qualquer desequilíbrio, por exemplo, se eu trocasse um número em qualquer lei da física, todo o universo ruiria. Todas as leis que existem a priori do próprio universo. Então, por exemplo, as leis da física, as leis da harmonia, a matemática, os números existem antes de existir o próprio universo. Eles existem a priori, né? E na máxima da ciência, todo efeito tem uma causa. E qual seria a causa do efeito que é a realidade, o universo? Essa causa seria o próprio Deus. Aí fala, mas quem causou Deus? Ora, algumas causas podem acontecer simultaneamente ao efeito. Então Deus também é definido como atemporal, portanto ele está fora do tempo e não no espaço, nem no tempo, nem no espaço. Conforme o apóstolo Paulo dizia, nele cremos, nos movemos e somos. Portanto, a existência de Deus, ela é perceptível pela própria existência da realidade, por ser um ser necessário em todos os mundos imagináveis e existentes. Então, por exemplo, tem um joguinho aqui que eu gosto bastante de jogar que chama-se World of Warcraft. Tá aqui meu personagem, o Sr. Periquitildo, voando pelo mundo e tal. Esse é o mundo do Sr. Periquitildo, certo? Ele voa pelo mundo, etc. Agora, quem criou esse mundo? Bom, você vai dizer sim, foram os programadores. Nesse caso, os programadores fazem o papel de Deus. Ou seja, o mundo só pode existir por causa deles. Agora, dentro da própria mitologia do mundo, quem criou esses jogos? Esse mundo, né? Esse mundo de fantasia. Quem criou esse mundo de fantasia? Bom, poderiam ser os titãs, tal, mas quem criou os titãs? Se você for analisando as causas, você chega numa causa final, que sempre é Deus. Portanto, Deus é o ser necessário. Imagine lá o filme do Matrix. Os caras estão vivendo dentro de uma realidade ali, depois eles saem dessa realidade em uma outra realidade. Ou seja, as realidades elas podem regredir infinitamente, mas sempre chegam à causa primeira, que é Deus. Portanto, ele é necessário, imprescindível em qualquer mundo que você imaginar. Eu vou postar nos comentários desse vídeo uma explicação a respeito do argumento ontológico, tá bom? E vou postar também
aquele vídeo que eu tinha colocado no vídeo anterior a respeito do argumento cosmológico. Você dominar essas duas argumentações é imprescindível para que você possa defender de maneira lógica a fé que você tem. Porque compreenda, você não acredita nas coisas só pela fé, mas você acredita nas coisas porque elas têm um pé em toda a realidade, em toda a argumentação lógica. Não é à toa que Deus significa logos, ou o verbo, ou a lógica de tudo que existe, certo? Então, isso é importante, eu espero que você estude e veja esses dois vídeos que eu vou postar nos comentários, que é a respeito do argumento cosmológico e a respeito do argumento ontológico. Extremamente importante para que você possa defender aquilo que você crê contra um vagabundo de um ateu que não tem lógica nenhuma em afirmar as merdas que ele afirma.